Olá, minha gente, estou aqui de novo na TV Real para todo Nova Friburgo e para a região. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa que eu conheci há pouco tempo, mas que me identifiquei muito, um ator caça-talentos, que veio aqui para Nova Friburgo para enriquecer a cultura adormecida da cidade. Eu queria apresentar aqui a vocês o Wagner de Noronha. Tem até já que está falando Noronha, eu me lembrei agora, já que o meu nome é Fernando de Noronha. É uma coincidência. É uma coincidência muito bacana, muito legal mesmo, né? E você é uma pessoa assim que tem uma simpatia, um calor humano, uma pessoa que diz a verdade com sinceridade, está sempre disposta para qualquer verdade, que irradia uma coisa mesmo de sua origem, né? Que você tem parentes nordestinos, e eu amo o Nordeste. Eu acho que o Nordeste é uma região assim que tem um lado maravilhoso e tem um lado esquecido, né? Que é o lado do sertão. Mas, de qualquer maneira, isso faz parte do Brasil. Um país de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, que tem várias regiões distintas, fuso horários diferentes. E eu queria passar para você, meu amigo Wagner, como é que foi a sua vida? Como é que você chegou? Você nasceu em São Paulo e como é que foi? Qual o bairro que você mora? Onde você fica? Como é que iniciou o seu interesse por arte cênica, pelo modelo, agência de modelos, ou qualquer coisa? Me explica, por favor. Correto. Muito boa noite, Fernando. Boa noite. Me sinto bastante honrado. Para mim é uma satisfação imensa ter essa oportunidade aqui de participar, né? A recíproca é verdadeira. Participar aqui da sua programação, da sua imagem, assim, da sua proposta. Enfim, eu quero agradecer realmente o quanto vocês aqui de Nova Friburgo, eu estou tendo o prazer de conhecer agora, são acolhedores. E quanto a como eu comecei a minha trajetória, minha jornada no ramo, né, na atividade do meio artístico, de artes cênicas. Eu iniciei aos 14 anos de idade, tá? Muito novo, hein? Aos 14 anos. E pude vivenciar, assim, uma jornada de 3 anos, com bastante afinco. Praticamente entrou ano e saiu ano. Durante esses 3 anos eu estive na atividade, tentando atingir assim, um sonho que eu criei. Quando pré-adolescente, aos 14 anos, eu criei um sonho de me tornar um artista, um ator, um modelo, um manequim, que eu fiquei ficcionado em ter a oportunidade de me tornar um modelo de passarela, né? Manequim e modelo de passarela. Existe uma distinção, uma diferença entre modelo fotográfico e manequim, né? Sim, claro. Que manequim, na verdade, sempre foi um foco que eu assim, almejei. Só que quando eu percebi que eu tinha 18 anos e ainda tinha 1,74 m... Mas você não é baixo, não. Eu me frustrei. Com 1,74 eu tentei nas agências top, né, a nível internacional. Talvez naquele momento existia beleza, mas não existia estatura. Então naquele ano, acho que foi, eu acredito que ter sido entre 98 e 99, antes da virada do ano 2000, eu pude perceber que a carreira de manequim tinha acabado ali, com 18, 19 anos de idade. É uma pena quando se coloca padrões, que muitas das vezes, esses padrões pré-estabelecidos, eles minam o talento da pessoa que jamais poderia ser colocado a nível de uma estatura. Porque tudo na vida é relativo.
O que vale é a pontualidade, a honestidade, a criatividade, a vontade, a disciplina. Acho que a disciplina é muito importante. E são características que eu olho, observo em você, ô nordestino, neto de nordestino. Você é paulista? Filho de nordestino. Filho de nordestino. Hoje em dia não existe mais esse estereótipo de beleza, o Fernando. O estereótipo de beleza, aquele tido como perfeito, que era mulher ter 1,74 m, ser magra, né? Homem ter 1,82 m. Esses estereótipos de beleza hoje em dia foi quebrado, na verdade, né? Depois que passamos o ano de 2000 em frente, onde houve o bug do milênio e tudo mais. Sim. Houve inovações que já existiam, mas que o Brasil começou a experimentar essa tecnologia, que hoje em dia explodiu, né? As redes sociais, os veículos de vídeo, imagem, som, hoje é uma realidade. É infinito. É infinito e uma realidade. As possibilidades. E eu acho que isso aí, de uma forma ou de outra, enriqueceu sobre todos os níveis, porque as pessoas começaram a ter possibilidade de ver e sentir o outro lado, porque o mundo, na realidade, no século passado, ele era um mundo para poucos, né? Muito para poucos. Porque havia um hiato, havia uma diferença na minha geração, que é mais velha que a sua, que o cara já nascia pré-estabelecido. Por exemplo, na minha geração, de uma maneira geral, só estudava quem tinha uma situação financeira boa. O cara, quando tinha, às vezes, o primeiro grau, já era... Entendeu? Não era, eu estou falando isso nas grandes metrópoles. Imagine no interior ou no sertão. O cara, quando tinha sabia escrever, já era doutor. Isso com certeza, Fernando. O mundo mudou muito. Com certeza. Esses níveis de antigamente, comparado aos níveis de hoje, são assim incomparáveis, porque o aumento de necessidade de especialistas nas áreas profissionais de produção são assim gritantes a necessidade desses níveis de prestação de serviço. Hoje em dia, o governo está correndo atrás de um deslize ou mesmo um esquecimento da cultura, da tecnologia, do avanço, né? Tecnológico. Do próprio ser humano. Do próprio ser humano. Do próprio comportamento que a gente existe. Sim, exatamente. E hoje em dia, então, assim, continua sendo caro, desculpa. Que isso? Continua sendo caro o investimento para a educação, para a cultura, né? Para o conhecimento de modo prático, científico. E, assim, o volume de concorrência que tem para algumas áreas pode ser, assim, bastante extenso, mas, de modo geral, assim, está muito escasso o preenchimento dos recursos para profissionais, né? Essa é uma realidade. E, principalmente também, essa parte artística. Sim. Porque o QI deveria ser o que indica. Correto. Só que, entretanto, todavia, porém, não é bem assim. O QI, que deveria ser coeficiência de inteligência, é quem indica. Então, por exemplo, se nasce um artista lá no Oiapoque, que é uma divisa que faz divisão com a Guiana Francesa, a probabilidade dele, independente de ser um artista, que o artista já nasce e precisa, né, de ganhar recursos, mas ele já tem aquela tendência, igual o craque de futebol, goleador e tudo. Mas ele vai ficar fora praticamente do mercado, a não ser se aparecer um milagre da vida aí que ele consiga. Porque se você não estiver no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, aquele talento seu vai ficar ofusco. Porque você não vai ter condições, é o que vejo muita gente, ainda mais no meio artístico, porque são 27 estados no Brasil, e onde só tem, a nível de teledramaturgia,
esporadicamente, às vezes até 3, tá? Já tinha até 4 na Bandeirante, né? Etc. Só tinha 2 emissoras que faziam teledramaturgia. E hoje em dia, o artista não tem. Está tendo agora, de repente até comigo, de buscar, junto com nós, né, buscarmos uma parceria e tentarmos fazer o BBB. Bom, bonito e barato. Eu acho que... E outra coisa, meu amigo, eu me identifiquei a minha alma muito com a sua. Porque você é uma pessoa que, por trás desses seu 1,74 m, é um elogio. Vai de 74, você tem um coração de ouro, cara. Eu sinto isso. Você sente. Eu sinto. Tanto é que eu estava doido assim. Eu pensei assim: será que esse meu brother, meu amigo aí, vai me deixar na mão? Não, jamais eu faria isso, até porque foi como eu disse, a cidade para mim é um acolhimento. Eu não esperava realmente que Nova Friburgo existisse num canto tão valioso, né? E meio a montanhas rochosas. Eu achei incrível. Acho que eu acredito que são pessoas bem arraigadas, né? As coisas que realmente são relevantes. E eu estou aqui numa missão. Eu estou muito feliz com você. Eu estou aqui numa missão, na verdade, de revelar novos talentos, né? Existe toda uma meta e uma estratégia para tudo isso. E assim, eu caminho junto com isso, com a minha bagagem e tudo mais, de já ter ter participado de testes para comerciais, para passarela, para teatro, para isso cinema. É muito bom. Eu também já atuei isso, muito. Eu sei o que é. Nós sabemos. Eu assim, realmente eu já me identifiquei quando você falou nesse país aí, onde que é um pouco meio inóspito, que as pessoas não são, que não as enxergam, né? E eu sei o que é querer, né? O querer atingir o objetivo. Eu tenho um projeto muito bacana também, que eu espero que eu seja novamente convidado para estar aqui, de repente de uma outra prisma, né? De um outro, que eu quero dizer, vendo de um outro horizonte, né? Só espero que você não demore muito. Enxergando de um outro horizonte com uma proposta mais palpável, né? De preferência. Olha, só espero que você não demore, porque o olhar vale mais que 1000 palavras. Eu sinto você feliz. Você lembra até um pouco também alguma coisa assim ao Fábio Assunção? Com o cabelo. Você, pelo jeito assim, né, teve aí uma referência, né? É uma boa referência. Eu tenho alguma, como é que se diz? Inspiração. Ele realmente, principalmente a minha fase de querer atingir, né, o cinema, e eu soube me pôr no meu lugar, mas ele me foi uma inspiração. Que bom, Essa cara. é a verdade. Eu fico muito feliz também de você ter visto, em pouco tempo que a gente se conhece, algumas aparições minhas na televisão. Claro. Só não viu no teatro também, mas teatro também eu era muito garoto na época também, quando eu fiz algumas peças de teatro, entendeu? Invasão do Dias Gomes, o Rico e o Domador do Cazuza, que já morreu. Enfim, foram épocas muito boas, mas que se perderam ao longo do tempo, porque o que acontece? O tempo passa, o cabelo esbranquece, a pele empalidece, o peito amolece, a barriga cresce, os desejos não desaparecem, mas temos que pagar ISS. O que eu quero deixar claro com isso? Que eu estou aqui junto com você, nada acontece por um acaso. A gente tem que buscar uma saída para que haja um polo audiovisual e que nós tenhamos e divulgar isso e tenhamos um apoio do nosso BBB, bom, bonito e barato, mas que a gente consiga colocar essas ideias, colocando algumas pessoas também da cidade, num projeto que, junto com toda a região daqui, de Friburgo, de região de Teresópolis, Petrópolis, já que essa TV passa também na região dos lagos, também na região dos lagos, algumas pessoas... Também aproveitando aqui um lugar maravilhoso também, um lugar maravilhoso que é Bom Jardim,
aqui perto também, uma cidade pequena, mas que com certeza também mereceria entendeu? Um espaço que eu quero. Então, o que acontece? Quando 2 ou mais pessoas estiverem presentes, o Criador estará. Então eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo. E como é que é o seu dia a dia também fora do trabalho em São Paulo? Olha, em São Paulo é uma pergunta bastante curiosa e me arremessa, inclusive, a me recordar dos últimos 6 meses que eu estive em São Paulo, foi cuidando da minha mãe. Eu cuidei dela durante 6 meses, acompanhei, na verdade, uma rotina médica, né? Ela está passando por um tratamento de câncer, né? Meu Deus do céu. Que, na verdade, ela teve um câncer há 17 anos na mama. Aí precisou fazer cirurgia e tudo mais. Quimioterapia? Sim, radioterapia e tudo mais. Aí, depois de 17 anos, foi fazer outros exames, ela estava se sentindo um pouco cansada e fez exame. Foi lá, fez exame e deu metástase na parede do pulmão. Mas ela é uma guerreira tão assim... das valiosas, guerreiras, assim, que é minha mãe, além de ser minha mãe, que, graças a Deus, esses 6 meses, ela chegou a pesar 36 quilos. E foram 6 meses ali acompanhando, eu dormi no hospital, fiquei vários dias cuidando de agenda médica, cuidando de tudo que fosse procedimento médico. Ela foi ganhando peso, criando força, e eu fui vendo aquilo, e para mim aquilo ali era uma satisfação, ver ela se alimentar bem de novo, fazer as coisinhas dela que ela gosta, e foi ali fortalecendo, se fortificando. Hoje está comendo bem melhor, tá se alimentando bem melhor. Quanto tempo tem isso? Eu deixei sob os cuidados dos meus familiares. Eu era o cuidador assim, exclusivo dela, né? Acompanhante. Tem 12 dias hoje que eu saí de São Paulo, que ela insistiu que eu viesse a trabalho, que eu já, durante esses 6 meses que eu a acompanhei, eu recebi várias propostas, inclusive para viagens. E talvez não por coincidência, ela sempre acompanhou minha vida profissional, ela sempre assistiu assim, a minha perseverança, a minha garra, minha persistência mesmo de guerreiro, alcançar o objetivo. E me convenceu de que ela vai manter a disciplina, porque o problema da minha mãe é que ela é teimosa. Ela é muito teimosa, ela se sente um pouquinho melhor. Se ela caminhou 1 quilômetro ontem e caminhou 2 hoje, ela já acha que pode arrastar móvel. É uma guerreira. Construir um prédio. Ela se aposentou recentemente por trabalho, né? E não qualquer trabalho, um trabalho bastante puxado, né? Na verdade, ela trabalhou com faxineira, se aposentou há pouquíssimos meses atrás. E tem um valor danado. Maria Lúcia, eu sou fã, eu sou completamente assim, apaixonado pela minha mãe, que sempre me criou, nunca me deixou faltar nada na vida. Que exemplo, que exemplo. Patrocinou muito também na minha adolescência os cursos que eu fiz, né, de modelo, de teatro. Ela foi minha madrinha, né, na verdade. Inicialmente ela foi minha madrinha. Ela me fez um investimento tremendo. Hoje em dia, ela me vê fazendo um pouco disso, mas o contrário do que eu inicialmente dei esse pontapé, né, no meio artístico. Hoje eu caço talentos, né? Hoje eu tenho orgulho da camiseta que eu visto, das marcas que eu ofereço, que me confiam as patentes dele para oferecer, propor para eles aqueles determinados perfis. Porque só para o público em geral saber, o perfil hoje em dia, até na teledramaturgia,
principalmente, enfim, das telenovelas, eles são mais importantes, às vezes, até do que o talento num todo. Por exemplo, se um escritor escreve uma novela, se tiver um perfil de um anão, e que tenha no script, né, aquele anão, ele será desde que ele, de repente ele seja um ator principal. Se chegar um outro cara que tenha que não seja anão e que tenha um currículo maravilhoso, não vai adiantar nada. Porque o que vai adiantar naquele momento é o perfil. É o protagonista. Que será o protagonista. Que é o anão, com então, certeza. Esse é que é o enfoque. É muito importante caracterizar tantos modelos, como isso, como aquilo, é o perfil. São propostas e demandas, né, na verdade. Propostas e demandas, disse tudo. Porque a gente não pode, tem que esclarecer, que é muito bom um formador de opinião que está nessa área e tudo, trabalhando, esclarecer e tudo mostrar, porque é um trabalho tanto para o que tem uma visão de lince, né, de captar esses talentos, como também do próprio profissional que tem que buscar, acima de tudo, uma disciplina. Porque eu acho a disciplina ela é um fator preponderante para o sucesso também do artista. Estou falando desde que ele consiga passar por etapas, né? Porque não é só disciplina. Eu digo que a disciplina, quando você já está lá, ela ajuda a enriquecer o profissional, né? Você saber obedecer o horário, saber se comportar no caso de teledramaturgia, com o diretor, com o assistente de direção, com o cameraman. É muito importante ter essa troca de saber repetir as cenas, independente por causa de enquadramento. Você pode estar muito bem, mas mesmo você vai ter que repetir as cenas para ver qual o ângulo do teu rosto vai ficar melhor, né? Então é muito importante isso. E acredito eu, até que você pode dar uma pincelada melhor até e maior, que deve ser o modelo. Só que eu acho que o modelo é mais da sua praia. Modelo. Então, entra no meu pontapé inicial. Modelo é modelo fotográfico, né? Modelo de televisão, de imagem, né? Sim. Direcionado à imagem. Um ator pode ser um modelo. Sim. Que entra manequim. Manequim foi durante um determinado tempo, né? Um estereótipo, manequim. Hoje se usa mais nas grandes passarelas de grifes, né? Sim, sim. Mais conceituadas mesmo a nível mundial, né? Que existem, né? Esse padrão existe ainda, mas o estereótipo dessa beleza ele foi espedaçado. Hoje em dia você encontra pessoas que têm um nível de publicidade que é fora de sério e não é diretamente nos canais de comunicações convencionais que vinham lá de trás, né? Que sim. Ou era só pelo um rádio, né? Por voz, ou pela televisão. Era assim que era a mídia. Exatamente. Né? Era assim que hoje em dia cada plataforma é um nível de rede e é uma quantidade de seguidores que são cada dia inumeráveis. E para todo tipo de classe de propostas de serviços, de cultura, de propostas, de opiniões, né? É verdade. São agora, diversas. Wagner, outra coisa, você veio para Friburgo tem pouco tempo, né? Correto, fazem 12 dias hoje. 12 dias. Acredito que 12 dias. Então é o seguinte, quando você chegou na cidade, porque até então não é muito comum uma pessoa, não vou botar a palavra interpelar, que deve ser um pouco, mas de qualquer maneira de tomar conta. Como é que foi a tua chegada e qual foi o público-alvo que você tentou e como você chegou, já que aqui é uma cidade conservadora e tudo. Embora você saiba entrar, que eu já vi que você sabe entrar, tem uma educação fora de série, fora do comum, mas como é que foi assim o teu contato tete a tete com esse público-alvo? E isso é a primeira pergunta. E baseada na primeira pergunta, já vou para a segunda. Como é que foi a recepção dessas pessoas? E como é que você também conseguiu
O que te fez atrair para aquele determinado público-alvo que você tentou? Foi através de intuição, foi através de aparência, foi através do padrão idade, foi através de quê? Muito, muito, muito importante essa pergunta, assim, uma atenção, não é uma atenção que eu particularmente faço questão em responder, Fernando. O nome da agência que eu carrego hoje aqui em Friburgo, ela é uma agência renomada que vocês, né? Eu não estou aqui para citar o nome da agência porque eu trabalho com outras marcas. Então, para não haver uma concorrência entre essa e confundir essa edição, que eu espero que ela vá atingir um público bem bacana. E espero que você mostre para todas as pessoas também você. Porque, veja bem, de grão em grão, esse é o papo, né? A galinha, né? Esse é o papo da galinha. É verdade, então, a galinha enche o papo. A galinha enche o papo. Então, eu acho importante esse trabalho. Mas eu quero ouvir mais, porque você começou a falar e eu fiquei hiper curioso. Exato. Veja bem, é uma satisfação imensa representar essa empresa que eu estou aqui representando em Nova Friburgo, porque a gente está fazendo uma coletânea de perfis para new faces dentro da publicidade dessa empresa. É uma empresa renomada, há mais de 30 anos no mercado, e especificamente eu estou a serviço dessa empresa. Tá? Eu quero ter uma outra oportunidade para vir com o meu projeto, quem sabe até unido a essa empresa, né? Porque não deu muito tempo para a gente conversar. Inclusive, o dono da empresa quis estar aqui, né? Vamos lá, né? Esse dono da empresa quis estar aqui hoje. Que maravilha! Sim, mas aí para evitar contratempo e alguma coisa burocrática mais para frente, eu estou aqui, né? Como scouter, caça-talentos hoje, né? Eu tô na linha de frente aí e eu não tenho problema nenhum de fazer um convite para qualquer tipo de perfil de qualquer região, seja lá do Brasil ou quem sabe, né, futuramente no exterior, porque o trabalho que a gente oferece é um trabalho assim inteiramente artístico e voltado para atores e modelos mirins. Eu acho fantástico. E eu poderia também, de repente, tendo o aval de vocês e patrocínio, que é muito importante o patrocínio, para que, paralelo à agência, seria um trabalho, inclusive você, independente de tudo, queria, para massagear também o teu ego, que é o eu psicológico, mas não necessariamente para ele, para te dar um estímulo de tanto fazer as duas coisas. Porque botar isso e de repente ser o pai de uma criança. Por que não? Às vezes, múltiplas funções. Produção independente, às vezes no BBB, bom, bonito, barato, o cara às vezes ajuda como assistente de cameraman, ele às vezes faz um personagem pequeno dentro do trabalho, já que desde que tem a DRT de ator, ele pode desempenhar várias funções para ajudar. Porque a vida pode não existir trabalho muito para se ganhar dinheiro, mas o que não falta no mundo é trabalho. E Nova Friburgo é o lugar de gente linda, hein, ô Fernando? Só, assim, tem uma receptividade, continuando respondendo aquela sua pergunta, a receptividade de Nova Friburgo é nota 10. Gratidão, hein? Gratidão, oxalá. E eu acho muito bom essa vou chamar de empatia, porque a pessoa sentia isso, o potencial, e esse potencial adormecido. E falta também fazer com que muitas dessas pessoas tenham interesse. Agora, eu acho que a pincelada vai ser justamente aquilo que você falou. A pessoa vir aqui, ver, olhar, sentir e aproveitar. Porque todo mundo, porque aqui eu pretendo fazer teatro, fazer curtas digitais, aproveitar o que eu já fiz também, vários curtas digitais, fazer novelinhas pequenas, entendeu? Por quê? Por que pequena? Porque eu acho que a gente tem que dançar conforme a música. A gente, numa cidade pequena, num orçamento minoritário, eu sempre penso o seguinte: se não tem o padrão mundial, porque o trabalho é em dólar,
É muito caro a teledramaturgia. Você fazer um trabalho profissional de que como manda o figurino, hoje melhorou muito com as redes sociais. Então você pode acoplar em tudo, porque o ideal é você fazer uma coisa bom, bonito e barato, que você alcance da pessoa produzir, do cara assistir, e isso que é o objetivo. Sim. Agora, é igual o Maracanã, o Morumbi, o Mineirão, o Independência, os aflitos lá no Nordeste, o estádio. O que adianta você fazer porque, veja bem, aí que eu quero deixar claro. O que adianta você ter uma arena? Uma arena, que hoje em dia o estádio de futebol virou uma arena. Ótimo. Arena é para a Europa, minha gente. Arena é para a Europa. A não ser se o clube estiver tirando dividendos com shows, tudo. Mas eu digo o seguinte, isso pode ser até ótimo nesse aspecto. Ótimo. Mas não é ótimo para o cara que paga. Porque hoje em dia, você para assistir uma peça de teatro boa, com um artista renomado, para você ver um espetáculo de futebol, você gasta muito dinheiro. Porque a pessoa vai e leva a família e tudo. E isso tudo o público deveria entender e por isso dá a opção de tentar. Porque quando se fala em produção, eu estou falando, se pensa a gente se assusta. Porque quer fazer... Mas aí eu chego à seguinte conclusão. É melhor você fazer uma coisa que não tem um padrão tecnológico de primeiro mundo. Exatamente. Do que você não fazer, minha gente. Com certeza. E além de tudo, a proposta tem que ser uma proposta que seja de propagação assim, que reconheça... Esse limite, né? Sim. Porque a audiência, né? Que tenha um reconhecimento, uma recíproca que seja bom para... ser reportada de todos os lados. Eu me lembro até no futebol, tinha um jogador que ele veio de um clube aí, tal do Ronaldinho. Ele, se não me engano, ele ou um outro jogador veio a troca de chuteiras para outro clube. Por que acontece? Esses clubes que não têm... Porque existe um hiato, existe uma aberração. Quando eu estou falando isso, porque tudo é arte, né? Eu sou apaixonado por arte. A arte da matemática, que é o ábaco, a arte de inserir, que é a acupuntura, a arte dramática, a arte cênica, todas essas partes que estão. O que eu quero deixar claro? Às vezes, da mesma forma que o modelo que está lá no EAPOC, escondido, às vezes trabalhando no sertão, naquele calor de 40 graus, ou 50 graus no sol, né? Porque tem a sensação térmica. Às vezes, quando eu falo 50 graus, eu não me refiro ao deserto, porque o deserto, eu me refiro à sensação térmica. Então, as pessoas que moram em certas regiões do Brasil, e até do mundo, né, elas ficam eminentes em regiões assim precárias no sol. E essas pessoas, elas são castigadas, e elas não são minorias do mundo. Porque se fala no mundo, a gente fala em Estados Unidos, se fala em alguns países da Europa, mas essas não são a realidade do mundo. Muitos colocam o Brasil é um país diferente. O Brasil é um país emergente. Ele tem todas as condições do mundo. Brasil, Argentina... O problema é a administração, é a responsabilidade fiscal. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero deixar claro que o objetivo meu é justamente esse olhar e tudo, desse nosso projeto, que eu acho que nada acontece por um acaso. E você, tendo contato com essas pessoas e mostrando para elas, e mostrando também para esse, como diz na época da Renascença, que é qual o termo, gente, que se usa? Me foge aqui no momento. Que é o cara que coloca o dinheiro, digamos assim, né? Que é importante, o termo certo que se usa. Me foge o nome. Estou com o nome na cabeça, mas não aparece. Mas na época da Renascença, tinha os ricos que davam valor, porque houve uma valorização tremenda da Idade Média para a idade da Renascença, onde apareceram os gênios. Então, não pensa você que queria aquelas esculturas, né? Gioconda e Miguel Ângelo que apareceu, Leonardo da Vinci, se não tivesse os caras que produziram.
O que adianta uma obra sem... Porque tem que haver uma união. E nada mais justo do que de eu tentar pedir, reivindicar essas pessoas, até de fora de Friburgo, para que olhem para cá. Porque aí pode, inclusive, exportar alguns artistas. Porque eu quero começar uma trajetória junto com você e com outras profissões também, porque eu também tenho, graças a Deus, eu não fico só nessa parte artística. Sou terapeuta ortomolecular, sou acupunturista, estudei jornalismo, etc. Fiz 2 anos de economia. Então, eu sou uma pessoa que tem uma... Mas, infelizmente, o mundo ele é feito pelas leis do karma, de causa e efeitos. Não adianta você estar... Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque senão vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu concordo. E o que eu acrescento, né? O que eu posso falar da minha pessoa, que além de muito orgulho de estar hoje aqui, né, na sua presença, podendo expor realmente aquilo que a gente tem como foco e objetivo, eu quero sim uma outra ter mais oportunidades de compartilharmos nossas experiências e, de repente, os nossos conhecimentos para que possamos aí projetar, quem sabe, aí projetos e ideias novas aí. Eu estou assim de prontidão assim a conversar e oferecer um pouco do que eu trago aí de bagagem que eu tenho aí como proposta. Independente, só para você ter uma ideia, independente do podcast, que vai ser esse programa também, tem a TV Real. A TV Real, ela não fica só aqui. Ela passa em Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiro de Macacu e algumas regiões, alguns lugares da região dos lagos. E a tendência é cada vez mais aumentar. Então, se porventura você passar isso para lá para São Paulo ou para qualquer outro lugar, eu acredito que a verdade o que é? Repetição. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Do momento que a gente começar a focar nisso e juntar forças, mas juntar mesmo, minha gente, com garra, com vontade. Eu acho que o povo quer. Porque, agora, sem ajuda, não adianta você ficar falando para a parede. Adianta você ir arregaçar a manga e a luta, porque a vida é curta. Com certeza. De acordo plenamente. E você é um herói. Eu quero aproveitar. Você é um herói porque é o seguinte, o cara parece o Caruso, eu vou te explicar. O cara com toda a situação kármica horrível, com a mãe doente, consegue rumar forças para vir aqui, para poder enfrentar uma batalha dessa que só quem passa que sabe. Realmente, assim, é algo que eu não consigo esquecer. Eu também falo com a minha mãe todos os dias, ela sabe. Tô dando um tchau aqui para ela. Que Deus abençoe a senhora. Um tchauzinho para você, mãe. Te amo de coração. Se cuida, não seja teimosa. E foi ela realmente que me incentivou, foi a senhora que me incentivou para mim vir estar aqui, fazer esse trabalho que eu sei fazer e faço muito bem feito, como a senhora, todo mundo aí de casa sabe, meus filhos, que eu tenho essa habilidade, né, de conhecer pessoas, interagir com tudo aquilo que a gente tem de melhor, né? E eu tô fazendo mais uma vez proveito e eu quero que a senhora fique bem por aí, viu? Só isso. Deixa dessa parte aqui, eu entendo, tá? E é lógico que eu conto com a torcida. A torcida não só da senhora, como de todos vocês aí em casa. Outra coisa que eu acho também, eu vou colocar, independente disso tudo, você pensar e tudo. Se houver, eu não estou falando em milagre, eu estou falando uma coisa que eu acho muito interessante, que é pouco divulgado, porque muitos médicos não gostam muito, né? Mas uma coisa que eu acho extraordinária, que eu pude constatar, que é fantástico, que é o ozonioterapia. O ozonioterapia, ele é formado por 3 moléculas de oxigênio que formam um átomo de ozônio. E ele é antibactericida, antigermicida e antifungicida, e ele vem, ele protege a camada da Terra, a camada de ozônio.
do sol ultravioleta, etc. E o que acontece? Através dos raios há uma explosão. E essa explosão faz com que as moléculas de oxigênio se separem e depois se unem novamente, formando o O3. E que é muito importante para a saúde da pessoa. Só que muitas das pessoas... Eu nem vou falar para não defender uma determinada coisa, somente isso. Mas eu digo que acrescenta, porque, olha, gente, não tem coisa melhor na vida do que fortalecer o sistema imunológico. Ainda mais quando a pessoa... Eu já ouvi falar alguma coisa dessa terapia de... É fantástico. Uhum. Porque tudo que... Gente, quando fala assim em ivermectina, em cloroquina, muita gente debocha. Gente, é coisa fantástica. Fantástico. O problema é que... Agora, se pegar uma pessoa que nunca fez nada, por exemplo, pessoa que fuma, que bebe... Com ozônio, né? O ozônio, o cloroquina, a vermectina, são coisas, elementos, vamos chamar assim, junto com magnésio, malato de magnésio, o zinco, que é bom para a parte intelectual e a parte sexual, porque há o livre fluxo de tissuê, sangue e energia. Então, quanto maior é o livre fluxo desses dois que ajudam a equilibrar o meridiano, melhor a saúde integral da pessoa. Então, o que acontece? O ideal é a pessoa... outra coisa magnífica é tomar banho de água fria. Por que pareça? Comecei a tomar banho frio de 1 mês. Eu sabia, mas não tinha coragem. Aí eu falei, você quer saber uma coisa? Você é homem ou não é? Foi assim mesmo. Eu tenho essas fases por época. Eu acho que 2, 3 vezes no ano eu tenho esse espírito de tomar banho gelado. Mas eu tomo uma semana e já não aguento mais. Eu já estou 1 mês e 40 dias. Eu era um guerreiro. Durante 30 anos eu fazia corrida, fazia 3 vezes. Depois que com a pandemia eu parei. Eu fazia todos os dias, 5 a 7 km de corrida, fazia musculação para ganhar massa magra e fazia também o Muay Thai e Jiu-Jitsu. E tem bastante atividade, hein? Eu tinha. O que acontece? Você fica ligado. Porque uma coisa é você correr, outra coisa é você treinar. Quando você treina com uma pessoa previsível, é uma coisa. Quando você treina com um guerreiro que é imprevisível, você gasta energia de forma absurda. Eu ouço muita gente, me desculpe no que eu vou falar, mas isso é importante, que faz parte de arte também. Muita gente dizendo uma besteira, minha gente. Desculpe falar assim. O cara trabalha o mês todo e ganha 1 ou 2 salários mínimos. Tudo bem, isso aí é um fator que eu concordo com eles. Agora, quando você vai na linha do esporte, não, minha gente. Não. Não mesmo. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma linha. Você imagine, antigamente, o cara pegava a bola do meio campo, atrasava a bola para o goleiro. O cara fazia cera, jogava, voltava. O futebol de 90 minutos era jogado em 60 minutos. O cara, às vezes, fumava, bebia. Ele ia só para treinar. O futebol era lento. Hoje, se você botar 4 craques na frente, você perde goleada. Eu disse goleada. Por quê? Muito simples. Por causa da velocidade, pela pegada. Porque na vida é tempo, espaço e energia. Se você dá brecha, por que o jogador de 40 anos, em sua grande maioria, 35, 40 anos, já está acabado pro futebol? Porque ele não aguenta marcar. Para você criar, você tem que marcar. Primeira coisa é marcação. Segundo, marcação. Terceiro, contra-ataque. Porque você contra-ataque, você pega o cara é como o cara, quanto mais ele se aproximar de você, porque normalmente numa briga é diferente. O cara que vai muito para cima, ele é o tal. Já no outro, depende. É estratégia. É de você saber aproveitar o momento certo. Dar um pisão, uma cabeçada no nariz. Você tem que ser safo de aproveitar aquele momento, que é o único. Então, voltando agora para a parte cênica, eu acho importante também, não adianta ter muito... Outro dia eu falei, conversando com um cara, que adianta você ter o maior talento do mundo, estar lá fora não ter um padrinho, não ter um cara como você, que de repente abre portas. Olha só, ele abre portas.
Olha, hein? E outra coisa, e esse olho clínico? Como é que você consegue distinguir o joio do trigo? Como é que você vê as pessoas? O que faz você, o Wagner, por exemplo, está passando na Praça Getúlio Vargas centenas de pessoas. Como é que você escolhe a pessoa? Qual o chamariz? Isso que as pessoas querem saber. Qual o chamariz que faz com que você, entre dezenas de pessoas naquele espaço métrico, entre 50 a 80 pessoas, você escolha uma pessoa? Bom, Fernando, neste momento, para essa finalidade que eu estou aqui, vou ficar aqui até o dia 21. Até o dia 21 eu estou aqui. Eu vou sair antes, eu vou ter que ir lá para o dia 15, depois da semana que vem, de segunda-feira, eu vou ter que ir para Belo Horizonte, eu só devo voltar lá para o dia 23, mais ou menos. Eu não acredito que você vai para Belo Horizonte a partir desse dia aí. É bem provável que eu saia daqui e vá direto para BH. É mesmo? Será que é uma coincidência? Eu tô te falando. Eu tenho um primo meu na mídia lá também. Mas deixa eu te falar aqui, assim, como que a gente capta, nós olheiros, que inclusive estamos em 4 olheiros dessa empresa aqui em Nova Friburgo. Nós, na verdade, nós estamos tentando dar oportunidade para a maioria das crianças e adolescentes. Vai de 0 a 17 anos. 0 a 17. Acontece que, é o que eu costumo falar para um ou outro paizinho ou mãezinha. Acontece que tem perfil, certo, estereótipo de beleza, tem beleza que não tem como, se destaca. Por mais que a gente queira dar oportunidade para toda criança e toda adolescente aqui em Nova Friburgo, vai ter uma criança ou um adolescente que vai se destacar. É lógico que quem tem um perfil que bate com aquele pedido que nós temos, né? Seja lá de faixa etária, de altura, de peso, de tipo de cabelo, tipo de pele, cor de olho, o padrão, a característica. Esse já tem algumas prioridades, como por exemplo, para esse evento, eu acredito que até o final do mês vai acontecer esse evento aqui em Nova Friburgo. Vai ser inclusive um evento muito bacana. Captar novos perfis até o dia 21. Aí provavelmente vai ser no próximo final de semana. Esses perfis que eu havia dito, que a gente capta, a gente, repetindo, só para frisar, estamos tentando dar oportunidade para a maioria das crianças e adolescentes. Por que eu estou frisando isso? Alguns paizinhos e mãezinhas vieram até mim com a criança ou com o adolescente, perguntando se eu poderia cadastrar aquela determinada criança. Eu falei, é lógico, nós estamos aqui realmente para isso. Não foi uma nem 2 vezes, isso me chamou bastante atenção. E o acolhimento dos perfis que eu estou acreditando, que eu estou apostando, que eu estou convidando, assim, é incrível. Mesmo quando o paizinho ou a mãezinha não tem interesse para aquele perfil, para o filho, né? Para o filho daquele perfil. Não, para o pai, né? Na verdade, a criança talvez não seja aquilo que os pais querem, ou às vezes não é aquilo que a criança quer também. E isso é uma coisa que a gente respeita muito. Porque se a criança ou adolescente não tem interesse, para a gente também não é interessante. É claro. Porque a pessoa perde... A ideia é essa. Em cada, vamos chamar assim, em cada 100 pessoas que você procura, que você vá, qual é o índice de porcentagem que gostam? Porque aqui também tem um detalhe, aqui é uma cidade, por melhor que seja, cidade interior, as pessoas não estão acostumadas assim, aquele hábito de gravação, de arte cênica, de praia, de Maracanã, essas coisas todas. Não há muito... Então, são coisas assim... Como é que eu vou te falar? São coisas novas. Porque aqui os canais aqui, eles são canais assim de dimensão pequena ainda. Teve a época melhor, mas só que agora nós estamos revitalizando. É isso que eu dou valor, Fernando. É isso que me chamou mais a atenção, foi a sua simplicidade, a sua humanidade, sabe assim? Humildade. Sua humildade, com certeza, isso aí é primordial. E me chamou bastante atenção, porque assim,
eu praticamente, quando eu estou a trabalhar, eu retornei agora, depois de 6 meses, a trabalhar como caça-talentos, mas anterior a isso, eu vinha numa maratona de turismo no Brasil inteiro. E eu fiquei 2 anos sem chegar aí em casa, sem chegar aí em São Paulo, 2 anos. Indo para o Brasil inteiro? Maratonando. E qual dessas regiões que você mais gostou? Pode parecer ironia minha, mas eu estava comentando com a equipe hoje e comentei também no 3º dia que eu estive aqui fazendo captação que Nova Friburgo é a cidade que está me surpreendendo muitíssimo. Que bacana. Palmas para Nova Friburgo. Com certeza, aê, com certeza. Nova esperança, Nova Friburgo. É muito charmosa. A cidade de Nova é muito charmosa. É muito charmosa. É muito charmosa. E é uma colônia europeia. Agora, você acabou assim não me respondendo, de repente eu falei rápido. Desculpa. Que é isso? Em cada 100 pessoas que você, ou família, ou que vai abordar, assim, qual a porcentagem assim, de aceitação de pessoas que querem realmente, que os pais aceitam? É 70%, 80%, 20%, 30%, 50%, 80%, 90%? Então, quando se trata assim de... Uma ideia apenas. Quando se trata de propensão, ou seja, quando se trata daquele perfil já ter interesse na área, fica tudo muito mais fácil, porque ele já tem propensão. Então, assim, eu diria que uma média de... Entre os que já são do meio artístico, de repente já faz a criança já faz balé, ou já gosta de fotografar, ou de repente faz teatro. E não é incomum em Nova Friburgo encontrar perfis com essa atividade. Sim. Às vezes até dentro do próprio currículo escolar tem essas atividades. E a criança, ela já nasce, ou seja, pelo menos as que eu convidei, assim, já tem um verniz artístico. Acho que todo ser humano tem um verniz artístico. Só basta ser despertado. Pode despertar. E chega a 60%, 70%? Mais. 80%? Uns 80%. A aceitação. E, inclusive, é a cidade, dentre todas as que eu já visitei a trabalho, né, para convidar novos perfis, não só para essa agência atual, assim, eu sou autônomo, eu tenho de agências que tem know-how no mercado, eu tenho 3 agências que eu presto serviço. Sei. Só não quer citar o nome. No momento, não. Eu acho que não é, até porque eu tenho um projeto e quando eu unir essas marcas, vai ser o resultado de tudo aquilo que eu vivi desde lá dos meus 14 anos de idade. Não se esqueça de mim. E eu espero também que a tua mãe até lá seja totalmente recuperada. Amém. De que assim seja, de verdade. E independente de religião, Fernando, assim, acho que foi amor à primeira vista. Eu não conheço nada em Nova Friburgo, apenas assim, eu converso com toda a população moradora aqui que frequenta o centro. Já é o 12º. Então, assim, eu vejo a calorosidade, aquela energia boa do ser humano, sabe? Que é apreciável. Então, eu estou encontrando aqui. Eu não vou mentir, é uma cidade muito promissora. Que bom. Dentro do foco de projeto que existe, já de longa data aí. Falta quebrar moléculas, em linguagem figurada. Falta quebrar, porque acontece, quando eu falo quebrar, no sentido, falta, quando se quebra alguma coisa, há a separação. E essa separação do joio e do trigo vai ser importante, tanto na captação, principalmente de recursos, e direcionar esses recursos para atividades ligadas à cultura, ligadas à arte, ao modelo, manequim, balé, a canto, a música. E seria um projeto para ontem. Então, eu quero, junto com você, deixar para todo o público em geral aqui essa ideia da necessidade da gente criar um polo audiovisual no sentido aqui com patrocínio, porque veja bem, minha gente, não podemos ser hipócritas. Nenhum formador de opinião
Nenhum professor consegue nadar contra a maré. Porque você, em física, quando você começa a nadar, você for contra a correnteza, você, na realidade, estará realizando esforço físico e não trabalho. O trabalho só é necessário, só é visto quando você realiza, por exemplo, ação, quando você deslocamento. Por exemplo, se eu tirar esse copo daqui e colocar aqui, pode ser leve ou não importa, mas estou realizando trabalho. Agora, se eu tentar puxar um guindaste sem rodana, eu vou ficar gastando, vou perder calorias, eu vou ficar de cabelo branco, mas não vou conseguir tirar ele da inércia. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam, que é importante, quem quer, tudo bem, participação, ajude-me, ajude você, todo mundo, porque quando se cria ideias com pessoas formadores de opinião como a gente está abrindo um leque de opções, porque como é que a gente pode querer sair de uma situação adversa em que tem tudo para dar certo, mas, de repente, outra pessoa, outra empresa caduca. É verdade. Isso aí eu concordo plenamente, porque a gente tem aqui toda uma visão, né? Uma visão de proposta que, de repente, vai melhorar aquele ambiente. E esse ambiente é o nosso. E eu acredito que sim, depois daqui voltaremos a nos falar. Olha, meu amigo, eu espero que continue, porque eu acho o seguinte: nada na vida acontece por um acaso. Eu me lembro que eu olhei para você, você estava conversando lá com uma pessoa lá, tudo, eu vi, esse cara tem talento de busca. Se fosse um guarda de trânsito, seria busca e apreensão. Boa piada. Mas ele pegou e colou, foi igual chiclete. Colou e o papo estava rolando. E o detalhe, havia uma interação muito legal. E é claro, de início a outra pessoa fica meio tímida, etc. Mas ele desenrola. Ao mesmo tempo que a pessoa se sente enrolada, ele desenrola. Eu achei bacana. O que ajuda bastante, Fernando, é os anúncios que estão nas redes sociais aqui, em todas as redes sociais. A empresa ela alcança só no Instagram ela alcança uma margem de quase 700 mil. Se você colocar esse nosso programa... seguidores. Se colocar no nosso programa, aqui em Friburgo, as pessoas falam, amanhã vai ter toda a dica. A ideia que eu busquei, porque eu me deu uma alavanca, um ponto de apoio que moveria o mundo. Eu sou danado. Você pode ter certeza que, graças a Deus... Eu não falo, porque na minha opinião não adianta nada você ter... Quando eu falo que não é importante, entenda-me bem. O que adianta o cara ter uma genialidade? Exemplo, o Einstein foi reprovado 3 vezes no vestibular e foi o maior gênio do mundo, praticamente mais. Por quê? Porque não estava interagindo naquele determinado momento. Porque a alimentação, tudo, o foco. Então, isso serve até como estímulo para muita gente. O ser humano desestimulado, ele pode ser um gênio jogado fora, cara. É verdade. É como se chegar o cara que não se alimenta bem, o cara que dorme mal, o cara que está com mal amado. Muitas das vezes, tem 2 tipos de mal amado. Tem aquele que está com baixa autoestima e aquele cara que já está mesmo, que é uma mala sem alça. Esse mala sem alça, vamos deixar ele para lá. É verdade. E esse que está ali, vamos tentar ajudar. Sim, vamos pegar na mão mesmo. Vamos melhorar a serotonina, sim, a dopamina. Caminhar junto. E juntos venceremos. Sim. Gente, eu estou aqui terminando o programa. O papo foi muito promissor. Ele que disse que era um principiante, mas na realidade ele era um sonhador, digamos. Mais que um sonhador que tem o domínio do que ele quer, de olhar, ver, enxergar, de ser uma águia. Muito obrigado. Uma águia, ser comparado a uma águia é sempre bom, né? Fica lá em cima. Eu acho que é um foco assim atingível e ao mesmo tempo assim inenarrável, né? Uma águia. Só quem tá lá que
tem esse padrão mesmo, né? É verdade. E eu agradeço a oportunidade de ter tido essa conversa aqui com meu amigo, Cara, mais recente Olha, amigo. eu só espero que você me dê uma notícia boa. Estou eu vou muito ficar feliz. emocionado assim, de ver tua mãe boa, cara. Meu Deus do céu. Porque eu, graças a Deus, meu amigo, eu tenho uma coisa, eu amo os animais, eu quero lutar por eles, eu mereço consciência a vida animal, você tem empatia pelas pessoas, por aqueles que sabem menos. Porque nós estamos aqui cumprindo uma missão, nada acontece por um acaso. Sim, eu também acredito da mesma forma. E a minha mãezinha tá lá, tenho certeza, guerreira, vai superar tudo isso aí que ela passou. Já superou, na verdade, porque pelo que ela passou, e hoje já tá mandando em tudo lá dentro de casa lá. E isso aí, para mim, é motivador. Motivador é retornar minhas atividades. E a gente vai mantendo um contato. E assim é isso aí. Que você, independente de quando você voltar para cá, eu já espero ter, se Deus quiser, você vai mantendo um contato de perspectiva de patrocínio para mim. E outra coisa, eu quero você também, não só como colhedor, como também de um projeto artístico, que eu quero pegar numa cidade menor, de repente estou pensando até em uma cidade pequena, porque pequena é bom, bonito, barato, você consegue fazer um trabalho baratíssimo, com custo baixo, para que eu possa respirar, depois vender bilheteria e conseguir, tipo uma cidade com Bom Jardim, etc. Porque são lugares assim que você gasta menos. Quando você tem, porque o importante é a gestão. Não adianta você gastar mais do que você pode gastar. E isso serve para qualquer tipo de coisa. Você tem que gastar aquilo que tem. Quando você gasta mais do que você não tem, você dá com os burros na água. É esse o recado que eu dou para o povo brasileiro, e especial, quiçá, aqui de Nova Friburgo. Faço das suas palavras as minhas. Estão formidável, ficando fiado, ficaremos fregueses. Verdade. Falou, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo, por ter confiado em mim. Bem, estou terminando aqui. Nas suas considerações finais, estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Eu quero mandar um grande abraço para todo mundo, para o dono da emissora, que é uma pessoa que me deu uma grande possibilidade de estar aqui, que é confiou em mim, né? Gosto muito dele, a Patrícia também, o Augusto Tofani, uma pessoa incrível, o Henrique também, que foi um cara que ajudou a fazer o projeto, e é mais ou menos por aí. E eles nem sabem, eu não falei nada, porque usei o bom mineiro, falar pouco e agir mais, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo. Tá certo. É isso, termino então.